apresentar um modelo de texto elaborado por nós, segundo as propostas da redação FUVEST, que é o vestibular utilizado para ingressar na Universidade de São Paulo, a USP. No caso, a gente vai focar nessa apresentação na elaboração da tese e dos argumentos da nossa redação. O tema que a gente optou foi o de 2018, aplicado no primeiro dia da segunda fase do vestibular, no qual primeiro foram expostos textos relacionados ao tema, o que também é chamado de coletânea, no qual o aluno deveria ler, entender do que se tratam e pegar uma das informações ali da coletânea, um dos textos, e utilizar futuramente na argumentação da redação dele. Após a exposição da coletânea, foi proposta a escrita de uma dissertação em prosa, na qual você expõe seu ponto de vista sobre o tema. Devem existir limites para a arte? O interessante desse tema específico é que ele se trata justamente de uma pergunta. Então, o aluno tem que, de fato, tomar um posicionamento. Caso ele opte por dizer que sim, devem existir limites para a arte, ele tem que deixar esse posicionamento claro na tese e justificar ele na argumentação do texto. Caso ele opte por outro caminho e fale não devem existir limites para a arte, ele tem que deixar isso claro na tese, tem que estar exposto na tese e vai ter que ser argumentado a favor disso no desenvolvimento do texto, na própria argumentação. Agora, falando do nosso texto propriamente dito, eu vou falar um pouco da nossa tese, que sempre deve aparecer na introdução da redação. Como foi dito anteriormente, lá deve estar sempre muito claro o ponto de vista que vai estar sendo defendido nos argumentos posteriores. No nosso caso, a gente decidiu defender que não devem existir limites para a arte, e colocamos quais pontos seriam abordados para defender o nosso ponto de vista. Ficou da seguinte maneira: dada a enorme importância da arte, sua limitação ocasionaria em uma censura e na repressão de seus valores e propósitos, portanto, prejudicando o desenvolvimento humano nas áreas que esta abrange. Então, com essa única frase, a gente evidencia algumas coisas. A primeira é que a arte é muito importante, como fica claro no trecho Enorme Importância da Arte. A segunda é que limitar ela é extremamente prejudicial, como se dizem, portanto, prejudicando. E a terceira é que essa limitação ocasiona uma censura e reprime seu propósito, portanto, reprimindo a si mesmo. Os dois últimos pontos são justamente os que vão ser explorados na argumentação da nossa redação. Com a tese feita, agora são necessários 2 argumentos para defendê-la. Um deles deve ser baseado em algum elemento da coletânea, lembrando que a gente não pode nem copiar ou parafrasear. O outro é importante a presença de um elemento sociocultural, algo do próprio repertório do aluno, seja ele um livro ou um estudioso. A gente optou por começar pelo argumento do elemento sociocultural, e a gente escolheu Nietzsche, visto que ele foi um filósofo muito importante no século XIX e ainda tem muita influência no âmbito da filosofia. Logo, a gente começou o nosso primeiro argumento da seguinte maneira. O filósofo Nietzsche diz que a arte existe para que a realidade não nos destrua. É razoável afirmar, segundo o estudioso alemão, que a arte é um instrumento de denúncia responsável por expressar quaisquer aflições e reflexões, ao passo que torna a vivência humana menos dolorosa. Logo no início, então, a gente deixa claro de quem é essa situação na qual a gente está se referindo, qual o autor dela e qual a ocupação. No caso, a gente deixou claro que Nietzsche era um filósofo. Nós também já estamos direcionando essa citação dele para onde a gente quer chegar com o nosso argumento, deixando claro 2 coisas. A primeira é que a arte é um instrumento de denúncia e que, a partir dela, a gente consegue amenizar a existência humana, como se a função dela fosse tornar essa jornada, a nossa vivência, mais fácil, menos dolorosa. Dessa maneira, a gente prossegue com o nosso argumento dizendo o seguinte. Diante de tamanha importância, manifestações artísticas não devem ser violadas ou barradas por ideais de instituições ou indivíduos discriminadores, visto que esses impossibilitam a propagação de diferentes premissas, as quais são fundamentais para o progresso e o avanço da sociedade. A partir daí, a gente vai desenvolver o nosso argumento e apontar as consequências do que ocorre, de fato, quando obras artísticas são censuradas e violadas. A gente está apontando que isso impede a propagação de ideias, o que impossibilita o avanço da sociedade como um todo. A gente também está reforçando qual é o ponto de vista que a gente está defendendo na redação, que a gente já deixou lá na tese e temos que defender na argumentação, que é que não devem existir limites para a arte. Dessa forma, a gente finaliza o nosso argumento dizendo que a imposição de limites na criação da arte, portanto, vai de encontro com aquilo que foi valorizado por Nietzsche. Quanto ao argumento da coletânea, a gente escolheu os textos referentes à exposição por museu. O primeiro deles era um trecho da Folha de São Paulo que informava sobre o que era a exposição em si, enquanto o segundo era um pronunciamento do Banco Santander que explicava por que a amostra foi encerrada antes da data prevista. Nós escolhemos esses textos justamente porque a gente acredita que eles se encaixam na defesa do nosso ponto de vista.
Justamente por exemplificarem uma situação de censura a uma exposição artística, é possível relacionar eles à linha de argumentação já exposta previamente na tese, de que limitar a arte é uma forma de censura. Dessa maneira, a gente começa o segundo argumento da seguinte forma. A exposição Queer Museu, realizada em 2017 pelo Banco Santander, rompeu com os ideais de uma sociedade conservadora e criticou os valores tradicionais por meio de obras que promoveram discussões sobre a comunidade LGBT e o papel da religião. Bem, nós pegamos elementos da coletânea, como o nome, a data e outras informações da exposição para poder situar o leitor sobre o que se trata essa mostra. A gente não podia simplesmente jogar um nome sem de fato explicar a relação dele com o tema e a sua argumentação. A temática usada foi considerada por muitos inadequada, acarretando o fechamento antecipado da exposição, medida que exemplificou a censura sofrida por muitos artistas que têm sua liberdade de expressão desrespeitada. Esse trecho é muito importante, porque a gente continua caracterizando as informações sobre o elemento sociocultural, a temática usada foi considerada por muitos inadequada, acarretando o fechamento antecipado da exposição, mas também relaciona esse recurso com o que a gente está tentando defender. Ou seja, a gente usa Queer Museu como meio de exemplificar a censura e o silenciamento no âmbito artístico, e ainda caracteriza essa situação como o desrespeito à liberdade de expressão. Para fechar esse argumento, a gente coloca: o silenciamento artístico é extremamente prejudicial porque impede a concretização do papel da arte, que é retratar tudo aquilo que o ser humano vê e acha necessário explorar e refletir. Os pontos-chave são justamente o prejudicial e o impedimento da concretização do papel da arte, já que esses foram elementos apresentados lá na tese, quando falamos que ao limitar a arte, acarretamos na repressão dos seus propósitos. Portanto, é como se limitar o fazer a arte se contradissesse com o intuito dela. Para finalizar, eu vou fazer a leitura dos nossos dois argumentos e da nossa tese. Gostaria de agradecer quem assistiu até aqui, espero que tenha tirado bom proveito, e caso seja necessário, a transcrição do nosso texto vai estar na descrição do vídeo. Dada a enorme importância da arte, sua limitação ocasionaria em uma censura e na repressão de seus valores e propósitos, portanto prejudicando o desenvolvimento humano nas áreas que esta abrange. Essa é a nossa tese. O filósofo Nietzsche diz que a arte existe para que a realidade não nos destrua. É razoável afirmar, segundo o estudioso alemão, que a arte é um instrumento de denúncia responsável por expressar quaisquer aflições e reflexões, ao passo que torna a vivência humana menos dolorosa. Diante de tamanha importância, manifestações artísticas não devem ser violadas ou barradas por ideais de instituições ou indivíduos discriminadores, visto que esses impossibilitam a propagação de diferentes premissas, as quais são fundamentais para o progresso e o avanço da sociedade. A imposição de limites na criação da arte, portanto, vai de encontro àquilo que foi valorizado por Nietzsche. Esse é o nosso primeiro argumento. A exposição Queer Museu, realizada em 2017 pelo Banco Santander, rompeu com os ideais de uma sociedade conservadora e criticou os valores tradicionais por meio de obras que promoveram discussões sobre a comunidade LGBT e o papel da religião. A temática usada foi considerada por muitos inadequada, acarretando o fechamento antecipado da exposição, medida que exemplificou a censura sofrida por muitos artistas que têm sua liberdade de expressão desrespeitada. O silenciamento artístico é extremamente prejudicial porque impede a concretização do papel da arte, que é retratar tudo aquilo que o ser humano vê e acha necessário explorar e refletir. Esse é o nosso segundo e último argumento. Que ódio. Tá tudo bem? Ai, meu Deus. Vamos lá, vou te ajudar. Vai dar tudo certo. Não! Oi! Nossa, eu gravei, gente, aqui. Deu problema do computador. Voltei.